Oiê, tudo bem? Pessoal, nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês como fazer essa fofurinha aqui. A minha ovelhinha, coisa mais linda, um amorzinho. E o que a gente vai precisar? Primeiro, o molde, que você encontra dentro do PDF, tá? Do meu Jesus. Você vai precisar desse molde. Vamos precisar de um pedacinho de papelão, tá? Tô usando aqui o papel Paraná, mas pode ser qualquer tipo de papelão. Vamos precisar de 2 tecidinhos. Esse tecido aqui é o Microsoft, perdão, é o Microsoft. Ele é um tecido bem fofinho, bem gostosinho, tá? Nós vamos usar um pedacinho dele, um pedacinho mesmo, pro rostinho, tá? E a carapinha, que é esse tecido aqui, ó, que ele é bem similar ao pelo de ovelha. Olha só, que fofinho que é. Bem gostosinho também. Esses tecidos, gente, pelo menos a carapinha, eu encontro em armarinhos aqui da minha cidade. Mas você também pode comprar pela internet, tá? Se você não encontrar na sua cidade. E o Microsoft em lojas de tecido você encontra, tá? Vamos precisar também de tinta para tecido, na cor preta, para fazer os olhos, tá? E opcional, a branca para fazer o brilhinho no olho. Para fazer o olho, eu gosto de usar esse boleador aqui. Ele tem essas pontinhas, essas bolinhas aqui na ponta. Mas você pode usar uma agulha de crochê mais fina, que você tiver em casa. Ou até mesmo a pontinha, ó, do alfinete. Você também consegue fazer com a pontinha do alfinete, o olhinho. Vamos precisar também de um pedacinho, um pouquinho de fibra e linhas de costura, uma branca ou bege, uma vermelhinha ou rosinha para tá fazendo o focinho, só um pouquinho de cada que a gente usa. Cada material aqui, um mínimo possível, uma agulha de costura, tá? Vamos precisar também de alfinetes, caneta para transferir os moldes, tesoura, tá? É o material básico que a gente vai precisar, tá bom? Espero muito que gostem. Gente, antes de tudo, nós precisamos imprimir esse molde aqui, tá? Que se encontra dentro do PDF, ok? Depois, nós vamos passar esse molde para um papelão, tá? Eu tenho aqui esse papel Paraná que eu comprei no armarinho, porque ele é bem resistente. Mas um pedacinho de papelão também serve, tá? Por que que eu gosto de passar pro papelão? Porque, às vezes, se você for riscar, recortar aqui e passar pro tecido, pode ficar saindo e é bem ruinzinho de riscar no tecido quando é num papel mais fininho. Então, a gente vai decalcar esse molde aqui no papelão. Então, o que que a gente vai fazer? É só você ir riscando aqui, ó, bem forte. Vai riscando, risca aqui tudo. E depois aqui vai ficar o risquinho. E você passa a caneta, né? Uma decalcação comum. Acredito que todo mundo saiba. Depois que você riscar, é só você recortar o molde, tá? É bem simples, pessoal. E aí, o que que a gente vai fazer? Já tô com os meus moldes aqui transferidos, tá? Que são os 3, né? A cabeça, o corpo e o topete. E agora, a gente vai riscar o topete e o corpo aqui no tecido da carapinha. Opcional, a branca para fazer o brilhinho no olho. Para fazer o olho, eu gosto de usar esse boleador aqui. Ele tem essas pontinhas, essas bolinhas aqui na ponta. Mas você pode usar uma agulha de crochê mais fina,
que você tiver em casa, ou até mesmo a pontinha, ó, do alfinete. Você também consegue fazer com a pontinha do alfinete, o olhinho. Vamos precisar também de um pedacinho, um pouquinho de fibra e linhas de costura, uma branca ou bege, uma vermelhinha ou rosinha pra tá fazendo o focinho, só um pouquinho de cada que a gente usa. Cada material aqui, um mínimo possível, uma agulha de costura, tá? Vamos precisar também de alfinetes, caneta para transferir os moldes, tesoura, tá? É o material básico que a gente vai precisar, tá bom? Espero muito que gostem. Gente, antes de tudo, nós precisamos imprimir esse molde aqui, tá? Que se encontra dentro do PDF, ok? Depois, nós vamos passar esse molde para um papelão, tá? Eu tenho aqui esse papel Paraná que eu comprei no armarinho porque ele é bem resistente, mas um pedacinho de papelão também serve, tá? Por que que eu gosto de passar pro papelão? Porque às vezes, se você for riscar, recortar aqui e passar pro tecido, pode ficar saindo e é bem ruinzinho de riscar no tecido quando é num papel mais fininho. Então, a gente vai decalcar esse molde aqui no papelão. Então, o que que a gente vai fazer? É só você ir riscando aqui, ó, bem forte. Vai riscando, risca aqui tudo. E depois aqui vai ficar o risquinho. E você passa a caneta, né? Uma decalcação comum. Acredito que todo mundo saiba. Depois que você riscar, é só você recortar o molde, tá? É bem simples, pessoal. E aí, o que que a gente vai fazer? Já tô com os meus moldes aqui transferidos, tá? Que são os três, né? A cabeça, o corpo e o topete. E agora, a gente vai riscar o topete e o corpo aqui no tecido da carapinha. Ó, aqui ele tem essa pele, esse pelenguinho aqui bem fofinho. A gente não vai riscar nesse lado direito, tá? A gente vai riscar no avesso. Aqui desse lado. E a gente vai transferir aqui, a gente vai riscar, né? E agora, a gente vai recortar aqui. Eu vou dar uma acelerada aqui, vou cortar no meu, vocês cortem aí no de vocês pro vídeo não ficar muito longo, tá bom? Aqui eu já recortei, tá? E também transferi o da cabeça pro Microsoft. Somente o da cabeça, que é nesse tecidinho aqui, tá bom? E a gente vai cortar também, tá? Não precisa ser nada certinho, tá? Muito certinho, porque vai ficar escondidinho isso aqui, tá? O molde da cabeça, ele é ovalzinho, assim, mesmo. Agora, o que que nós vamos fazer? A gente vai fazer um alinhavo simples com agulha e um fio branco ou bege, tá? Off-white. Aqui.
eu já dei um nó aqui, tá? Já dei um nozinho aqui na ponta. E a gente vai fazer um alinhavo. Vou colocar aqui, ó. Tipo um chuleio que fala, né? Eu esqueci. Aqui, assim. É como se fosse um fuxico. A gente vai fazer um fuxico, tá? Bem simples, bem rapidinho de fazer. Aqui eu tô fazendo com calma, tá? Mas quando você pegar a prática, em alguns minutos você consegue fazer sua ovelhinha. Aí a gente vai fazer o alinhavo por toda a volta, tá? Até chegar lá no final, tá bom? Ó, cheguei aqui, né? Até o final. E eu puxei um pouco, mas eu não vou fechar completamente porque eu vou encher. É só um pouquinho só de enchimento, tá? Aí eu coloco aqui o meu enchimento e vou puxando. Aí eu vou colocando a quantidade que eu achar que vai ficar cheinho, tá? Essa cor aqui é a off-white, é uma bege, não é branca, tá? Eu prefiro, até porque ovelha branquinha, não sei, tudo é fofinho, né? Então, a gente puxa bastante, por isso que eu gosto de colocar o fio duplo, pra não arrebentar. E aí, eu dou um nozinho aqui. Eu dou um nó. E ele vai ficar, ó, fechadinho. Porque ele tem esse pelinho, né? E acaba escondendo o furinho que tiver, a aberturazinha que tiver aqui. Mas a gente vai dando uns pontinhos assim, ó, que aí fecha. E dê alguns nós. Vou dar alguns nós aqui. E o corpinho é isso aqui, gente. Essa bolinha fofinha aqui. Eu vou recortar. Agora, nós vamos fazer o mesmo processo aqui na cabeça, tá bom? E aí, eu venho mostrar pra vocês a finalização da cabecinha. É o mesmo... Aqui, ó. Perdão, gente, saiu da câmera. O mesmo alinhavo. Todos vão ser desse jeito. Um alinhavo, tá? Então, a gente vai fazendo esse alinhavo aqui até chegar lá no final. Aí eu venho mostrar pra vocês como a gente vai fazer o enchimento da cabeça, tá bom? Ó, finalizei aqui o alinhavo e nós vamos colocar uma bolinha de enchimento também aqui dentro. Mas, não gosto de colocar só um pouquinho, eu gosto de colocar mais. Pra deixar ela com um rostinho mais fofinho, sabe? Mais gorduchinho. Então, eu vou colocando e vou moldando aqui, ó. Ó, precisa de muito mais enchimento aqui. Aí eu vou colocando e puxando aqui. Que ele vai apertando. Precisa de mais um pouquinho. É no olhômetro mesmo, viu? Acho que tá bom. Ó, nós vamos puxar e dar um nó aqui, tá bom? Não precisa ficar tão fechadinho esse buraquinho, porque ele vai ficar escondido,
tá? Gente, agora eu vou cortar aqui o meu fio e fazer a mesma coisa aqui no topete. Só que no topete não vai enchimento. Então, a gente vai fazer o alinhavo. Vou voltar aqui pra mostrar pra vocês como finalizar, porque não vai enchimento. Olha só. Fiz aqui, né, o alinhavo. E eu vou deixar essa abertura aqui, ó. Não vou fechar como o corpinho e nem como a cabecinha. Eu vou deixar uma abertura maior aqui assim. Vou puxar menos, na verdade, né? E aí, ó, vou finalizar aqui com um nozinho. E eu já posso costurar esse topete aqui na cabeça. Se você quiser, você pode costurar ele aqui em cima do buraquinho, tá? Pra deixar escondidinho. Mas eu gosto de costurar ele um pouquinho mais aqui pra baixo, tá? Olha só como vai ficar. Vai ficar mostrando um pouquinho aqui, buraquinho. E aí, a gente costura aqui. Uma costurinha simples. Pegando um pontinho. Tô acostumada a falar de costura de amigurumi. A gente pega aqui na cabeça. E o outro aqui no topete. Pega aqui na cabeça. E aqui no topete. Bem simples, não precisa de alfinete. Cabeça. No topete. E a gente vai costurando por toda a volta. Bem simples mesmo, tá? Nada mirabolante, como eu falei pra vocês. Algo bem rapidinho. E se quiser, pode colar também, viu, gente? Como é brinde, como é chaveirinho, não tem problema. A gente pode usar uma cola também. É até mais rápido. E aí, depois que tiver costurado, a gente vai finalizar, né? Dar um nozinho e tal. Mas você pode deixar a linha aqui na agulha pra gente poder costurar depois o corpo, tá? Então, eu vou passar lá pra trás, aqui. E... Só que, na verdade, a gente vai ter que fazer o bordado aqui, então a gente vai ter que arrematar o fio. Não tem jeito. Tá. Arrematei o fio. O que a gente vai fazer agora? Fazemos a orelha, tá? A cabeça tá pronta, o corpo tá pronto. Agora, nós vamos fazer a orelha. Gente, a orelha não tem molde. Por quê? Eu faço ela mais no olhômetro mesmo, e eu tenho certeza que vocês também vão conseguir. Olha só. É basicamente uma gotinha. Eu corto um quadradinho aqui, ó, pequenininho. Dobro ao meio e faço uma gotinha. Eu corto aqui, vou arredondo aqui, ó. Vou arredondando com a minha mão, tá? Ó, vou arredondando com a minha mão. Como se você estivesse fazendo um coração. Só que só vai ter uma pontinha lá. Ó. Chego aqui, corto reto. E o que eu vou fazer? Vou ajeitar agora, né? Porque eu achei que ela ficou muito grande, como eu falei, é no olhômetro. Agora, eu vou ajeitar pra deixar ela mais redondinha aqui na ponta. O que eu faço? Vou tirando o excesso. Até depois dela já na posição dela lá na cabeça, você também pode ajeitar com a tesoura.
Mas é basicamente isso. Você vai arredondando. Vou mostrar pra vocês se ficou legal ou se ficou muito grande. A gente vai ver juntas. Olha que legal. Eu acho que ainda tá um pouco grande, então vou cortar mais um pouquinho, né? Eu dobro ao meio novamente e só vou cortar aqui, ó. Aí eu vou fazer uma outra, tá? Se você quiser, você já pode usar essa própria aqui como molde, né? Então, a gente aperta aqui, firme. E vai cortando. Gente, agora a gente vai... Ó, já tô com as minhas duas orelhinhas aqui. E você pode costurar. Antes de cortar o fio, eu cortei antes, né? Você pode costurar as duas orelhas, uma em cada lateral. Mas eu vou colar pra vocês verem que é super possível a gente também usar a cola, tá? Eu gosto de usar essa cola aqui, 2 ou 3. A 3 é ainda melhor, tá? Número 3. Então, a gente vai pegar um pinguinho, tá, gente? Pelo amor de Deus. Antes, você precisa posicionar aqui pra saber onde você quer que as suas orelhinhas fiquem, tá? Se você quiser fazer marcação, colocar alfinete. Se você quer mais distante, quer mais próximo, tá? Acho que eu vou querer aqui fazer uma marcaçãozinha aqui com a caneta. E aí, eu vou pegar a orelha, a ponta, tá? Passar uma gotinha de cola. E dobrar. Cuidado pra não colar seu dedo. E aí, eu vou passar mais um pinguinho aqui. Gente, aqui eu passei um pinguinho. E vou colar aqui, ó. Tem que ser de baixo. Que, ó, você levanta um pouquinho aqui e cola aqui, ou costura aqui de baixo. Depois, se você quiser passar outro pinguinho de cola aqui pra segurar o tupete, também é legal, tá? E aí, nós vamos fazer o mesmo processo do outro lado. A gente vai ver aqui onde você quer colocar a sua orelha e a gente marca com a caneta, tá? Tem que ficar centralizado, viu, gente, nas laterais. Porque a gente vai fazer o olhinho no centro, né? Essa orelha tá um pouquinho maior, mas eu vou agitar ela. Aqui. Eu faço o mesmo processo. Coloco um pinguinho de cola. Pinguinho de nada. Tá. E cola super rápido, tá? E venho aqui. Vou passar um pinguinho de cola aqui pra colar o topete. E agora eu vou dar uma ajeitada. Vou dar uma ajeitada aqui na minha orelha. Olha só como que eu faço.
Eu vi que ela tá um pouco grande, então eu venho tirando as rebarbas. Bem a pontinha, pra não estragar. Quer ver? Cortar um pouquinho aqui desse lado. Vamos ver se ficou igual. Tá indo um pouco maior. A orelhinha é o mais chatinho, o mais demoradinho. Mas você pega o jeito. Olha que fofinha. Agora, e também ir ajeitando aqui o topete, tá? Agora, nós vamos fazer o bordado, tá? A gente vai fazer os olhos, depois o bordadinho do fuço, né? Do narizinho dela. Olha só. Pra fazer os olhos, eu gosto de usar a tinta pra tecido, tá? Na cor preta. E esse boleador aqui. Se você não tiver, não tem problema, você pode fazer com alguma agulha de crochê fininha que você tem velha aí em casa. Ou a bolinha do alfinete, como eu já sugeri, né? E aí, vai ser no olhômetro aqui. Você pode estar fazendo uma marcação também. Como eu já tenho mais experiência, eu não preciso, mas você pode colocar um alfinete. Vou procurar aqui um alfinete pra você ver. A gente pode estar posicionando pra não ter erro, né? Você coloca aqui no centro pra ver se vai ficar legal. Eu gosto de fazer um olhinho do ladinho no outro. Ó. Eu acho que... Vou colocar um pouquinho, só mais um pouquinho pra cá. Acho que tá centralizado. Acho que assim tá ótimo. Aí eu vou tirar aqui. Só um pouquinho, tá? Na pontinha. Venho aqui. Olha. Agora eu tiro aqui e faço do lado. Eu vou querer aumentar um pouquinho esse olho. Então, eu venho fazendo isso, ó. Aqui precisa de muito cuidado pra não borrar, senão estraga tudo. Olha que fofinho. Vou esperar secar. Eu gosto de usar o branco pra fazer o brilhinho no olho, né? Se você não quiser, não tem problema. Pode deixar assim, já tá lindo. Mas antes, eu preciso que seque, tá? Depois eu volto aqui pra mostrar pra vocês como que eu faço o brilhinho. Aqui já secou, tá? Aí eu pego só um pouquinho aqui, uma pontinha só de nada do branco. E coloco aqui, ó, bem de baixo. Não é no olho todo, tá? É só na pontinha de baixo. Um pinguinho só. Com muita delicadeza, gente, olha. Com muita delicadeza, um pinguinho só. Encosta e tira. Pronto. Agora, a gente vai esperar secar novamente pra gente tá fazendo o bordado do focinho, né? Eu vou precisar desse fio aqui, ou rosa, ou vermelhinho. Esse aqui é mais vermelho. Ou marrom, qualquer cor, ou até preto, que você achar mais legal pra tá fazendo a fuça. Então, a gente tem que esperar secar, porque qualquer coisinha que acontecer aqui, se a gente encostar, já era.
borra, fica feio e tem que descartar a peça. Ó, pra fazer a fuça, a gente vai inserir aqui atrás e sair abaixo ou do ladinho do olho, tá? Aqui, ó, um pouquinho mais afastadinho do olho. Tá? E aí, eu venho aqui no centro do olho. No centro. E pego aqui na outra lateral, debaixo do outro olho. Do ladinho, né? Deixa eu ver se tá na mesma direção. Se não tiver, depois é só você tirar, não tem problema nenhum, e refazer. Agora a gente volta pro centro. Vem aqui embaixo. E agora a gente volta pra cá, pro centro. E pronto. Olha que coisa mais fofa. Você pode estar passando um blushzinho aqui também, tá? Ó, o topetinho dela fica grandinho aqui em cima. Maiorzinho aqui, altinho, se você quiser, porque não tem enchimento, tá? E aí, o que a gente vai fazer? Agora, nós vamos arrematar esse fio aqui, né? Dar um nó aqui atrás. E com essa própria linha aqui, a gente já pode costurar o corpo, porque não vai ficar aparente, tá? Ó, sabe aqui onde a gente finalizou? Aqui, ó. A gente vai colocar aqui, tá? Aqui assim, ó. Se você quiser usar alfinete, pode colocar os alfinetes pra você costurar, mas vai ser uma costura bem simples, tá? Olha só. A gente vai pegar aqui no corpinho aqui, ó. Vamos fazer uns pontinhos. Pega aqui no corpo. Vou colocar um alfinete pra me auxiliar. Porque não quero fazer besteira e ter que desmanchar. Fazer tudo de novo. Então, a gente pode estar colocando os alfinetezinhos aqui. Não vai mostrar a linha, tá? Só a gente pegando aqui, embaixo, no pelinho. Pega aqui no corpinho. Tente não pegar só no pelinho, porque pode soltar depois. Vai pegando aqui no corpinho também. Na parte interna do tecido. E aí, pega aqui no corpo. Vou tirar o alfinete. Agora, eu cheguei aqui na parte de baixo da cabeça. Eu quero fazer com bastante cuidado para não mostrar a linha. Gente, colando também dá certo e é bem mais rápido. Quando eu peguei uma encomenda de 150 unidades dessas lembrancinhas, eu colei tudo. Foi bem mais rápido. Mas eu quero mostrar pra vocês, né, como costurar.
Então, a gente vai costurando aqui, dá toda a volta. No final, você pode colocar um lacinho de cetim no pescocinho. Você pode colocar um lacinho de crochê. Pode usar também, eu usei da última vez um rami, que é tipo aquele... fitinha de... Fita não, é uma... Ai, gente, fugiu aqui agora. O rami, ele é diferente, ele é tipo uma cordinha de sisal. Isso. Aí agora eu vou arrematar aqui, tá? Se você for colocar o chaveirinho, você pode colocar aqui, a argolinha aqui no centro, já com essa própria linha aqui, tá? Reforçar bastante. E aí a gente vem aqui e esconde, tá? Ó, gente, ela fica a coisa mais fofa da vida e super simples de fazer. Super simples. Olha só, que amorzinho. Gente, que linda. Que fofurinha. Olha só que amor. E aí, quando você for fazer algum chaveirinho, alguma coisa assim, alguma lembrancinha, você pode estar colocando aqui dentro com uma tagzinha dentro de um saquinho de organza, que vai ficar muito bonitinho, vai ficar muito legal, tá? É algo simples, mas que faz toda a diferença. Olha que amor. Se você quiser com a bochechinha dela mais marcadinha, é só você puxar o fio do bordado, puxar bastante, que ele vai apertar, vai afundar, tá? Espero que vocês tenham gostado, fiz com muito amor. E é isso, tá? Um beijo, até o próximo vídeo.